fala o seu nome, com o que você trabalha e aonde que você mora. Sou Maísa Sodré, eu sou de Santo André, São Paulo, e eu trabalho com terapia integrativa e agora com a enteroterapia. Maravilhoso. Eu vou ler uma perguntinha de autorização para você, tá, Má? Você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo DAMI da enteroterapia e também para inspirar outras pessoas que precisam do tratamento a terem os resultados que você teve? Com certeza, está autorizado. Perfeito. Então conta pra gente como é que estava a tua saúde antes de você viver o protocolo DAMI da enteroterapia. Bom, antes da enteroterapia, eu tive um diagnóstico de câncer no ovário e no útero e conta uma possibilidade de também ter na bexiga, né? Esse processo também foi identificado uma sobrecarga no fígado e eu tinha alguns pólipos no intestino antes do DAMI. Uhum. E como é que era a sua qualidade de vida em relação ao estresse, ansiedade, o sono, foco, memória? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu não tinha hábitos saudáveis, né? Vamos dizer assim. Então, eu não praticava exercício físico, eu não tinha horário para dormir e nem para acordar. Então, eu tinha uma vida assim bem atribulada, voltada para os meus trabalhos, mas eu não tinha um autocuidado comigo mesmo em relação carga de horário, né? E principalmente esse exercício físico e saber também se alimentar de forma saudável. Uhum. Perfeito. E dessas situações que você trouxe aqui, você já tinha tentado se tratar de alguma forma e quais foram essas formas? Quando eu soube, né, dessa situação que eu estava vivenciando, eu fui atrás de alternativas, né? E um dos tratamentos que eu fui buscar foi no Google. E aí eu vi claramente algumas receitas naturais, o qual eu identifiquei que eram aquelas garrafadas, né? Que são chás que a gente faz, porém ela vai com um teor alcoólico para conservar. E o que aconteceu? Eu não tinha um acompanhamento, né? Então a gente busca soluções rápidas, porém a gente não tem um resultado satisfatório. E foi uma das buscas que eu fiz e eu não fui feliz nesse processo. Perfeito. E assim, passava na tua cabeça alguma coisa que te impedia de fazer o tratamento? Algum medo, alguma dúvida, alguma insegurança? Na realidade, eu fui acompanhando, né, todo o seu trabalho pela internet e eu fui ganhando confiança. Foi muito ao contrário, assim, eu fui criando essa conexão porque eu vi exemplos, né, de pessoas que passaram por algumas coisas semelhantes a mim e a forma natural da gente mudar hábitos saudáveis sem ser algo que agredisse, né? Então eu me entreguei. Quando eu vi a enteroterapia, eu não tive dúvida. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Perfeito. E assim, como é que tá a sua saúde hoje, depois de você ter vivido o protocolo DAMI da enteroterapia? Bom, eu praticamente passei sim pela cirurgia que foi necessário. No processo da cirurgia, eu desinflamei, da cirurgia não, no processo do DAMI, né? Eu desinflamei 15 quilos. Então, a minha recuperação da cirurgia, ela foi incrível, foi em menos de um mês. E uma coisa que aconteceu foi que recentemente, agora em março, eu refiz todos os meus exames e o meu médico, quando ele olhou, a primeira coisa que ele falou, puxa, você está com fígado e com os rins de uma menina de 15 anos, né? Então eu fiquei muito feliz porque o protocolo, você olha uma coisa, né? Mas o protocolo te beneficia em outras. E nada como um exame, né? Para a gente tirar uma avaliação real do que estava acontecendo. E como é que foi a questão ali que você falou dos pólipos, do sono, dos exercícios? Como é que ficou essas questões ali depois do tratamento? Bom, naturalmente, né? As coisas foram acontecendo porque durante o tratamento a gente aprende, né? Como ter um sono reparador.
E isso é muito importante, principalmente para quem está tratando, né, do intestino, porque assim, a gente não pensa que uma coisa está ligada à outra, né, mas existe uma conexão muito grande, cérebro e intestino, e aí entra o nosso descanso, né, ele é importante nesse processo. E aí com o tempo eu fui vendo, falei, puxa, minha disposição está melhor, né, e quando eu fiz esses exames, o meu médico falou, olha, você não precisa fazer nenhuma cirurgia, né, para tirar os pólipos, porque só tem, acho que era 4 milímetros, era uma coisa imperceptível. Ele falou, isso daí não vale a pena passar pelo processo. Então, para mim foi uma grande surpresa, porque 1 ano atrás eu estava com vários pólipos, né, e naquele momento nem estava, não era minha preocupação principal. Mas a gente observa, né, como uma coisa vai desencadeando a outra. Então, eu falo nitidamente, hoje eu tenho mais disposição, hoje eu tenho uma percepção diferente. Olha só, cabelinho nascendo, gente, ó. Para quem tomou, né, os remédios, passou por uma cirurgia, meu cabelo não era para estar nessa situação. Então, eu tô nascendo aqui umas franjinhas, unha forte, né? Então, tudo isso é um reflexo, né, até do processo em relação a restabelecimento, né, da minha saúde. E para você, como é que foi aplicar o protocolo DAMI? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi em relação às suas expectativas? Superou as expectativas ou não? Não, superou muitas expectativas, né? Porque, a princípio, quando a gente fala assim, vamos ter mudança de hábito alimentar, então você já imagina que você vai ter que ter uma balança para controlar calorias, né? Vai ser super difícil de fazer, vou ter que mudar minha rotina. Não, justamente a gente utilizou alimentos que a gente já tem em casa de uma forma simples, porém com estratégia, né? Então isso faz total diferença. E na nossa rotina anterior, eu não tinha essa visão, né, das composições dos alimentos e como ele pode surgir de uma forma tão prática assim na nossa vida que a gente não tem observação. Então, eu sempre falo isso, né? Acompanhar um protocolo direitinho foi o que eu fiz também, né? Não abri exceções durante todo o processo, eu fui seguindo como foi orientado, né? E assim, até com algumas dificuldades que a gente tem alimentar, porque existe alguns temperos que a gente não está habituado, eu descobri que desenvolveu mais assim os meus sentidos, né? Os sabores. Então, mudou tudo em relação às práticas alimentares, porque existe um protocolo testado e com várias opções. Então, não te limitam, né? Você ter uma alimentação regrada já dentro de uma, como se diz, uma prateleira. Não, você tem opções de adaptar conforme o seu gosto. E sabe uma coisa que você falou, que me marcou bastante? Você falou assim: eu fiz o tratamento como se minha vida dependesse disso, porque dependia. E isso é uma coisa que é muito legal, né? Conta um pouquinho pra gente, Má, como é que foi esse processo de você se comprometer porque você sabia que aquilo realmente era muito importante para você. Olha, a primeira coisa é a gente confiar, né? Confia no método porque ele funciona, confia no protocolo porque ele funciona. Então, a autoridade que a Stephanie me traz, né? Eu não tinha outra opção, né? De não seguir o passo a passo. Então, eu realmente me entreguei. Para mim, hoje, quando eu converso com alguém, né, para falar até do protocolo, eu falo muito sobre isso, sabe? Da pessoa se entregar. Não chegar nem a discutir, mas por quê? E se eu fizer em tal horário? E se eu dormir de tal jeito? Não, vai lá e faça. Somente, sabe? Aquela entrega, né? Acredite no que estão te passando, porque é um protocolo testado cientificamente, então não tenha dúvida, né? Porque o resultado ele já acontece na primeira semana. Primeira semana, vou dizer que é a mais desafiadora, no sentido porque é mudança de hábito, né? Mas é a primeira semana que você vai olhar e vai falar, funciona, desde que você se entregue ao protocolo corretamente. E
como é que é esse negócio de tratar em 4 sessões? Funciona, não funciona? É assim, não é? Conta pra gente. Olha, quando a gente vê, né, falar, nossa, será que funciona? 4 semanas, né? Impossível. É muito rápido, sem remédio, né? A gente já pensa, já quer buscar a pílula mágica, né? Gente, funciona na primeira semana, sabe? E vou dizer até mais, já começa a funcionar no pré-dummy, né? Porque a gente tem uma semana que eu acho que isso que é interessante, né? Quando a gente já vai conversar com o nosso corpo. A gente informa, olha, vai ter um autocuidado, você vai ter um passo a passo, né? E no pré-dummy já começa essa mudança. E quando você pratica, você já está preparado, né? Você já sabe que daqui para frente vai ter uma virada. Então, chegar nesse ponto, né, de entrega, de confiança, de você falar, puxa, é minha vida. Então eu vou seguir o que está aqui. Foi o que eu fiz. Não teve outro resultado que fosse tão efetivo, né? E quando a gente vê já logo na última semana aquela satisfação, né, do eu consegui até o final. Aí dá vontade de voltar. Maravilhoso. Ma, qual que foi para você a maior lição, o melhor ensinamento? Sabe, algo que você tá levando para a vida que te marcou demais do tratamento? Olha, o tratamento em si, eu já levo ele para minha vida, né? Porque onde eu vou e as coisas que eu observo. Mas é realmente você se colocar em primeiro lugar, né? A gente tem a nossa vida social, participa das coisas, a gente não se bloqueia, né, de comer, de ter o prazer, né, de comer algumas coisas, mas a gente começa a ter uma nova consciência, né? Eu estou comendo isso porque é minha emoção, ou porque eu estou com fome, ou porque eu preciso também me alimentar para ter energia, né? Então você começa a desenvolver um olhar diferenciado, né? E o protocolo me trouxe isso, porque você vai vendo passo a passo do que você tem, né, para ingerir, sabendo, eu estou socialmente com os colegas, tudo mais, mas eu não preciso fazer o que eles fazem, porque primeiro sou eu, né? Então você participa do mundo, mas você não é o mundo. Essa frase é muito popular. E aí eu entendi com o protocolo, sabe? Porque você se coloca em primeiro lugar. Então, o Dami, ele me traz isso, né? Ele me trouxe a vida para eu estar aqui de novo, né? De uma forma saudável e participando do mundo, mas não sendo dele. Ai, que lindo! Foi seu renascimento. Total. Ima, tem uma pessoa que está assistindo esse vídeo seu agora, esse testemunho, que se identificou com você e talvez seja numa situação semelhante a que você estava antes de começar o tratamento. O que que você gostaria de dizer para essa pessoa? Nossa, confia. Confia no método, sabe? Independente da jornada, porque a gente tá doente, né? A gente tá com dor, eu não sei o que que você pode estar sentindo nesse exato momento. Mas a partir do momento em que você se entrega, né, que você confia, principalmente de que tudo vai dar certo, absolutamente isso vai acontecer, porque vai depender 80% de você. 20 é do terapeuta que vai te acompanhar e vai te orientar naqueles momentos mais difíceis, né? Mas se você não virar a chave, se você não for proativo, se você não se valorizar, você não vai ter resultado. Tá? Eu já vou falando, porque não adianta abrir exceções, principalmente se você está numa situação, né, mais grave de saúde. E também para quem busca, né, uma mudança de hábito, sabe? De uma forma tranquila, que busca pela produtos naturais mesmo, esse é o processo. 4 semanas, gente, é um mês que você se dedica para você, né? E que você vai ter resultado lá nos próximos meses, quase o ano inteiro.
Então, aproveita esse momento aqui para você realmente se jogar no processo. Ai, que lindo. Gratidão, Má. Obrigada por vir contar sua história, compartilhar um pouquinho aqui com a gente. O meu desejo e as minhas orações é que esse vídeo chegue no coração daquelas pessoas que realmente precisam e que elas vão ter uma transformação tão linda quanto a que você teve. Então, gratidão. Muito obrigada, Stephanie. E eu que agradeço essa oportunidade de estar vivenciando, porque eu sempre falo, né? A Stephanie foi a resposta das minhas orações. Então, com certeza vai chegar também para vocês. Gratidão. Obrigada.